Olá, estamos começando o programa Nosso Direito, que tem a proposta de discutir temas jurídicos de interesse de toda a sociedade. O programa Nosso Direito é produzido pela TV Uniara em parceria com o curso de Direito aqui da Uniara e vai ao ar no canal 21 da NET e também na TV Educativa da cidade de São Carlos. No programa de hoje estamos recebendo a imensa honra de Sua Excelência o deputado estadual Fernando Capês, que é professor universitário, é membro do Ministério Público do Estado de São Paulo, autor de diversas obras jurídicas, que vem participar da 38ª Semana Jurídica aqui do curso de Direito da Uniara. Nós vamos conversar com o Dr. Capês exatamente sobre essas novas tendências do direito processual penal e do direito penal de forma em geral. Dr. Capês, muito obrigado pela presença do senhor aqui no programa Nosso Direito. Estamos muito honrados com a presença aqui do senhor. E eu pergunto exatamente isso. O direito processual penal, o direito penal vem mudando nos últimos tempos. Quais são aí as últimas tendências que o senhor tem verificado? Bom, em primeiro lugar, professor Galhardo, quero manifestar a minha honra pessoal de estar aqui. Obrigado. Parabéns pelo seu trabalho, que honra a magistratura paulista e dignifica também o magistério. Muito obrigado. Como excelente professor. E nós estamos aqui hoje conversando sobre um tema que é um tema mais do que nunca presente e atual. São as novas tendências do direito penal e do processo penal. O direito penal é aquele que estabelece quais são os crimes, quais as penas e de que maneira esses crimes e essas penas são aplicadas aos infratores. E o processo penal estabelece o meio necessário para que o juiz possa impor esta pena. O processo penal é o caminho durante o qual se faz a apuração a respeito de ser o infrator culpado ou inocente. Nesse caminho vai ser assegurada a sua defesa, vai ser assegurado a ele o direito ao contraditório, de se manifestar sobre todas as provas produzidas contra ele, o direito de produzir provas em seu favor, até que haja uma decisão final do Poder Judiciário. No século XXI, o direito que diz quais são os crimes e o direito que estabelece a forma, o caminho pelo qual são impostas as penas por esses crimes, mudaram completamente. Inclusive para dar mais celeridade ao processo, professor Capês? Olha, eu diria que está muito mais focado na possibilidade de ocorrer uma injustiça. Entendo. E no estabelecimento de garantias para que não ocorra uma injustiça, uma aplicação indevida da pena. O direito que se ensina hoje na Faculdade de Direito da Uniara, o professor Torinho, que é nosso professor de processo penal que aqui. é um dos maiores processualistas, para não dizer o maior processualista do país, grande professor, Fernando da Costa Torinho Filho. Sem dúvida. Fernando, meu xará. Sem dúvida. E um grande processualista. Então, veja bem, o direito penal e o processo penal que se ensina na Uniara, Faculdade de Direito, é completamente diferente do direito que se ensinava 20 anos atrás. E mais diferente ainda do direito que começou a surgir no século XIX. Quais as diferenças? A primeira coisa que um estudante de direito tem que fazer, e é isso que vai ser enfocado na palestra de hoje, é analisar o perfil político e constitucional do Brasil. Hoje não dá mais para se pensar em uma área do direito específica, direito penal, direito civil, sem pensar na Constituição. Perfeitamente, eu diria que a sua análise foi precisa. O direito constitucional serve de base para todos os ramos do direito. Nós nos encontramos hoje no Estado democrático de direito. E o Estado democrático de direito, ele influencia a aplicação de todos os ramos do direito. Ele exige, por exemplo, que para a existência de um crime, não basta a previsão da lei. Se o sujeito praticar uma conduta prevista em lei como crime, mas que não tenha conteúdo de crime, ele não pode ser punido. Então, por exemplo, o sujeito subtrai para si um palito de fósforo, uma tampinha de refrigerante. Pela lei, ele furtou. Mas esse furto de um objeto insignificante não tem conteúdo para ser considerado crime. Então, no século XXI, não há crime, porque não basta a forma, é necessário forma e conteúdo. Por outro lado, o processo penal
é todo permeado por princípios, de maneira que qualquer lei que desatenda a estes princípios, por exemplo, uma lei que diga que corre um prazo sem que a defesa precise ser intimada. Entendo. Essa lei não vai ser aplicada, porque ela viola um princípio que vem da Constituição. Em outras palavras, o século XXI mostra a seguinte tendência. Da Constituição vêm os princípios. E obedientes aos princípios é que são estabelecidas as regras. Se elas desobedecerem os princípios, são inconstitucionais. Agora eu perguntaria, nós estamos vendo que o Parlamento Nacional, e isso também nas assembleias estaduais, o senhor deputado estadual tem lá uma vida muito dinâmica, muito acentuada na produção de leis. O Brasil hoje vem passando por esse momento de atualização da legislação de uma forma em geral. Já não dá mais para dizer, o Código Penal é antigo, o Código Penal é de 1940, mas hoje nós temos legislações modernas como Código Consumidor, Código Ambiental e etc. É uma tendência mundial isso, essa atualização, ou é algo que se está verificando no Brasil como um todo? Olha, os acadêmicos, os processualistas e os penalistas, depois de muito batalhar, isso começou com o Código Civil. O anteprojeto do Código Civil era de 1975. Eles chegaram à seguinte conclusão: não adianta que o Congresso Nacional não vai dar conta de fazer um novo código. Vamos então fazer as chamadas mudanças pontuais. Perfeito. Vamos consertar aqui, vamos consertar ali, fazer uma legislação. Então tem havido uma avalanche de leis. Vamos pegar, por exemplo, nós estamos na lei, se não me engano, por volta de 14 mil. É, mais ou menos esse o número. Eu lembro que no início de 1990 foi editada a lei dos crimes hediondos, que é a lei 8.072. Significa que em quase 100 anos nós fizemos 8.000 leis. E nos últimos 15, 19, fizemos 6.000 leis. Pois é. Então tem havido uma avalanche. Só que eu penso o seguinte, nós temos legislado de maneira assistemática. É a chamada legislação de ocasião. Acontece um crime grave, a mídia dá aquela cobertura e o legislador apressa-se em satisfazer os anseios populares e produzir uma lei, muitas vezes desvinculante. Então o que existe hoje é uma montanha-russa, é um sobe e desce. O que seria necessário hoje, urgente? A meu ver, a formação de uma comissão suprapartidária e uma comissão que fizesse uma consolidação, pelo menos da legislação penal e processual penal. Entendo. Revogando uma série de leis, tem uma série de procedimentos especiais que só criam confusão. Que se faça um procedimento sumaríssimo e um sumário e um ordinário, já está bom demais. E olha lá o sumário, hein, se não fica só sumaríssimo e ordinário, para não criar confusão. Os crimes, nós temos um conflito de leis de tal monta que o sujeito sai na rua com uma arma de calibre restrito, sem ter a licença, é um crime mais grave do que pegar essa arma e dar um tiro em alguém e feri-lo. Então essa descompatibilidade ou incompatibilidade decorre dessa legislação paranoica, esquizofrênica que tem sido feita. Tem que mudar a lei, mas não dessa maneira. Perfeito. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltaremos daqui a pouco com a segunda parte do programa Nosso Direito. Dizem por aí que você não pode controlar o tempo, estar em 2 lugares simultaneamente, muito menos escrever o seu futuro. Quem disse que não? Na pós-graduação EAD da Uniara, você pode estudar na hora que quiser, pode estar na sua casa e na faculdade ao mesmo tempo e ser dono do seu destino. Pós-graduação e evolução, à distância de um clique. Acesse uniara.com.br. Estamos de volta com a segunda parte do programa Nosso Direito, que tem a proposta de discutir temas jurídicos de interesse de toda a sociedade. Você pode participar do programa Nosso Direito através do e-mail direito@uniara.com.br ou pelos telefones 3301-7173 ou 3301-7129.
No programa de hoje estamos recebendo a ilustre presença de Sua Excelência, o deputado estadual, Dr. Fernando Capês, que é membro do Ministério Público do Estado de São Paulo, é professor universitário, inclusive de pós-graduação também, e autor de diversas obras jurídicas. Professor Capês, eu disse ao senhor no primeiro bloco que o Brasil então vem renovando a legislação, vem se atualizando, enfim, fazendo toda uma mudança legislativa. Agora eu pergunto especificamente no foco estadual, no âmbito estadual, onde o senhor é presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Paulista, Assembleia Paulista também que vem trabalhando arduamente, estamos vendo aí uma produção legislativa, decretos e a preocupação da Assembleia também com temas da ordem do dia. Nós vimos aí toda essa discussão a respeito da lei antifumo, né? Foi uma discussão bonita, aberta, etc. Pergunto ao senhor como é que está essa produção lá na Assembleia Paulista. Olha, eu estou no meu primeiro mandato, como o professor Galhardo bem disse, eu sou membro do Ministério Público, promotor de justiça de carreira, atualmente eu sou procurador de justiça, mas eu estou licenciado e me elegi em 2006 deputado estadual. Nesse meu primeiro mandato, que tem sido uma experiência fascinante, eu fui eleito presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Estou exercendo a presidência desta comissão durante toda a legislatura, de 2006 até 2010. O que até me surpreendeu um pouco, porque no meu primeiro mandato eu não esperava já de cara ser nomeado presidente da Comissão de Justiça. Muito bem. Nesta Comissão de Constituição e Justiça, o que ela faz? A Comissão de Justiça, ela analisa a constitucionalidade de todo e qualquer projeto de lei que entra na Assembleia Legislativa. Então, eu procurei introduzir ou incutir uma ideia de tecnicismo dentro da Comissão de Justiça. Não interessa de que partido é o deputado que apresentou o projeto. Se é constitucional, é constitucional. Se não é, não é. Então, a competência legislativa estadual, ela impede que se legisle sobre crimes, sobre processo. E o fundamental desta competência é a área do consumidor, saúde, segurança pública. Estas são as áreas mais focadas, que ficam, meio ambiente, que ficam com o Estado. E a gente tem legislado bastante. O que eu fiz dentro da nossa área do direito, para puxar aqui o debate para a Uniara, para a área jurídica? Nós, em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil, elaboramos o anteprojeto do Código Estadual de Procedimento. Interessante. Ou seja, processo é competência do Congresso Nacional, mas procedimento é competência do Poder Legislativo Estadual. Procedimento é tudo aquilo que não seja processo, mas que toma tempo na tramitação do julgamento de um determinado caso. Então, 90%, e o senhor, professor Galhardo, como magistrado de carreira que sabe disso, 90% do tempo que se leva para julgar um caso é fora das mãos do juiz. Fica no cartório. Fica no cartório, intimação. Então, o Código de Procedimentos vai agilizar no Estado de São Paulo a tramitação dos processos. Penso que se nós conseguirmos aprovar ainda nesta legislatura, será uma contribuição histórica, será o primeiro Código de Procedimentos do país. Que bom, inclusive adotando, penso eu, toda essa parte de tecnologia que está à disposição nossa hoje, que nós não podemos nos furtar, né? Intimação por e-mail e etc, e etc. Mas essa colocação que o senhor faz da morosidade, da justiça, é sempre uma reclamação do cidadão, né, que assiste o nosso programa, a população de uma forma geral. Eu pergunto, e nesse ponto, professor Capês, o senhor que é um grande conhecedor do processo penal de uma forma geral, no primeiro bloco eu fiz a menção na questão da celeridade, é uma reclamação, uma grita da sociedade, no sentido, aquele sujeito praticou um crime, demora tanto para julgar. O senhor tem percebido que tem se pensado em dar mais celeridade também no processo penal? Sim, essa reforma do Código de Processo Penal enfocou bastante isso. Anteriormente, a parte arrolava uma testemunha e a lei dizia que era direito da parte ouvir aquela testemunha. E muitas vezes a testemunha era arrolada apenas para protelar. Não se localizava a testemunha, a parte insistindo até dar a prescrição. Hoje não. Está marcada a audiência, as testemunhas devem comparecer e o juiz não pode adiar a audiência. Essa é a regra. Salvo
se for, vamos analisar a palavra, imprescindível. Se não for imprescindível a testemunha, a critério do juiz, ele não adia a audiência. Então, eu penso que a primeira maneira de se acelerar a tramitação dos processos é acabando com todos os recursos protelatórios. Recursos também de decisões interlocutórias que param o processo e desnecessariamente, se houver um absurdo na decisão, que se impetre em mandado de segurança, já que é um direito líquido e certo. Se não é absurda a decisão, se ela é discutível, não deve caber o recurso, porque isso aí fica absorvido posteriormente na sentença de mérito final. Deve também se rever o número de recursos que sobem a Brasília. A instância do STJ e a instância do Supremo Tribunal Federal são instâncias excepcionais e estão se transformando em vias ordinárias de recurso. Estão assoberbados, inclusive. Estão assoberbados. O efeito suspensivo dos recursos de primeira instância deve ocorrer somente em determinadas hipóteses. Como, aliás, deveria ser sempre no regra. Deveria ser a regra, né? Não o recurso suspender, mas não, a sentença já começar a produzir os seus efeitos, afinal de contas, é uma decisão do Poder Judiciário que encerrou o processo após ampla defesa, contraditório. Já a possibilidade do recurso já é um direito constitucional, mas não precisa sustar os efeitos até o julgamento desse recurso, como se toda e qualquer decisão de primeiro grau fosse temerária. Então é preciso apostar nesses mecanismos. Agora, o Código de Procedimentos do Estado de São Paulo, que estamos analisando na Assembleia Legislativa de São Paulo, mas é necessário que haja uma autonomia financeira do Poder Judiciário. Que o Poder Judiciário possa ter a sua previsão própria de orçamento e a previsão dos seus gastos e que esses gastos sejam investidos, sobretudo, em equipar a justiça, em acelerar a tramitação dos processos. Esse eu diria que é um novo desafio, o próximo desafio da Justiça Paulista. Sem dúvida. E vale aqui o registro que o deputado Capês já se reuniu com as lideranças do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para defender essa ideia da autonomia do Poder Judiciário, mais ou menos nos moldes do Rio de Janeiro, né, deputado? Que lá funciona bem, inclusive, né? Olha, o Rio de Janeiro, normalmente nós aqui de São Paulo somos críticos em relação ao Rio de Janeiro, mas a reforma que eles fizeram, a autonomia financeira, hoje um processo termina em 8 meses no Rio de Janeiro. Por quê? Porque houve uma dotação orçamentária maior e essa dotação orçamentária não foi consumida em gastos de pessoal. Mas na estrutura, na informatização, nos investimentos. É isso que precisa. Então, autonomia financeira e direcionamento desses recursos, não para pessoal, mas para investimento e estruturação. Sem dúvida. E eu aqui, como magistrado, faço o meu agradecimento ao deputado por essa bandeira que, para nós da magistratura e para a sociedade de uma forma geral, é extremamente importante. Deputado, infelizmente o nosso programa chega ao final, mas nós não poderíamos deixar de registrar a presença do senhor aqui no programa Nosso Direito, o senhor que tão gentilmente aceitou o nosso convite para participar da nossa 38ª Semana Jurídica. Para nós é uma grande honra tê-lo aqui na nossa Uniara e eu lhe devolvo a palavra para as suas considerações finais. Bom, eu quero agradecer profundamente, quero deixar aqui ao nosso telespectador o meu Twitter para a gente conversar e trocar ideias. O meu Twitter é @FernandoCapês. E o meu e-mail, por favor, me mande a sua sugestão, seja um legislador comigo, critique a atuação, entre no site e me fiscalize. O meu e-mail é fcapes@terra.com.br. Meu e-mail é o meu nome, www.fernandocapes.com.br. Muito obrigado por essa oportunidade. Parabéns, Araraquara, por ter um centro universitário da qualidade da Uniara. Mais uma vez agradecemos ao deputado estadual Fernando Capês, um grande jurista de renome nacional do nosso país, com várias obras editadas. Agradecemos a você, telespectador. Você acompanhou aí na tela aí o endereço eletrônico do deputado. Mande a sua sugestão para o deputado e convidamos a todos para mais um programa Nosso Direito na próxima semana. Muito obrigado.